Você pode até achar que são só palavras, mas e se eu te dissesse que algumas expressões que você repete no automático estão sabotando a sua vida espiritual, travando suas finanças e adoecendo sua alma? Sim, é forte, mas é real. Tem gente que ora por milagre e no mesmo dia declara maldição sem perceber. Tudo porque aprendeu a tratar palavras como se fossem vento. Só que, no mundo espiritual, palavras são sementes. E sementes sempre geram frutos. O que você mais planta no ambiente da sua casa, frutifica. Tem expressões que parecem inofensivas, mas carregam peso espiritual. Palavras que liberam sujeira, ruína, amargura, medo, doenças, traição. Essas 7 expressões, que a maioria das pessoas usa como desabafo, estão abrindo brechas, portas invisíveis para a pobreza, para a escassez e para a confusão se instalarem dentro da sua casa. Não se trata de ser radical ou religioso, mas de ser consciente dos princípios que, quando quebrados, quebram nossa vida. Temos que ter zelo pela palavra lançada, pois o mundo espiritual se move pela palavra. Você não precisa ter um vocabulário de anjo, mas precisa parar de se auto-sabotar com frases que entregam sua autoridade que Deus te deu nas mãos erradas. Prepare-se para descobrir o que quase ninguém te ensina. Palavras criam realidades. E enquanto você seguir chamando o caos de vida, o céu não vai poder agir com ordem. Enquanto declarar derrota com a boca, não adianta pedir vitória com a oração. Quer ver mudança de verdade? Então presta atenção em cada uma dessas 7 expressões. E quando perceber que alguma delas faz parte do seu dia a dia, saiba que já está diante de uma escolha poderosa. Ouça a todas as palavras, pois a penúltima de hoje pode conter o sinal exato que Deus quer te mostrar. Antes de começarmos esta jornada espiritual, quero te convidar a escrever agora nos comentários a frase: Deus cuida de mim. Essa simples atitude é um sinal de fé, de unidade com esta comunidade e de abertura para ouvir o que o céu deseja falar. Muitos irmãos que acompanham este canal o fazem porque, infelizmente, não tem uma igreja próxima ou uma rede de apoio, alguém que o possa aconselhar. Quando você comenta, curte e se inscreve no canal, você fortalece esse ambiente de comunhão, levando esperança a quem precisa. Cada Deus cuida de mim, que você escreve, é como uma lâmpada acesa, iluminando o seu caminho e também dos muitos que virão atrás. Vamos começar pela primeira palavra, que é merda. Essa palavra semeia sujeira no espírito e quem planta contaminação, colhe destruição. Tem gente que nem percebe, mas vive lançando sementes podres com a própria boca. A cada vez que solta aquela palavrinha feia, que parece só força de expressão, ah, que merda, está plantando sujeira direto no próprio espírito. E não adianta tentar florear. Palavras carregam energia, vibração, intenção. Elas criam realidades invisíveis que depois se manifestam na matéria. É como regar a própria vida com lama e esperar colher flores. Se você entra numa casa e sente um clima pesado, pode ter certeza, não foi só o cheiro da fritura de ontem. Muitas vezes é o acúmulo de palavras malditas, lançadas sem filtro, que grudam nas paredes como poeira espiritual. Merda não é só uma palavra suja, é uma autorização que se dá ao espírito da escassez para se instalar. Já reparou que quem mais usa essa expressão vive rodeado de confusão, pobreza emocional e problemas em cadeia? E aí você pode estar pensando: ah, mas eu só falei da boca para fora. Acontece que o mundo espiritual não brinca de interpretação de intenção. O que é dito tem peso e tem consequência. Uma boa alternativa prática: substituir o impulso por algo neutro ou até positivo. Ao invés de merda, diga eita ou até misericórdia, que além de tudo, ainda invoca a compaixão divina. Pode parecer pequeno, mas já é um começo poderoso.
Pessoas sábias aprendem a higienizar o vocabulário como quem limpa um templo, porque é exatamente isso. A mente é um santuário e as palavras, os incensos que se queimam ali dentro. Se elas forem sujas, o cheiro se espalha pela vida. E o pior, gera contaminação em cadeia. O filho ouve, repete, o ambiente se torna tóxico e a bênção vai ficando cada vez mais distante. Tudo por causa de uma palavrinha solta no automático. Então, antes de reclamar que sua vida está cheia de coisas erradas, pergunte-se: será que não é você mesmo quem está declarando destruição? Tem gente que amarra a própria realização com frases pequenas, quase inocentes, mas que tem poder de maldição embutido. O poder da palavra lançada é real. E é por isso que precisamos falar sobre a próxima expressão que muita gente usa sem nem perceber a prisão espiritual que ela traz. Vamos agora para a segunda palavra, que é droga. Mesmo como expressão, carrega o peso de vícios e prisões. Palavras abrem portas. Droga. Parece inofensivo, né? Só uma palavra solta no meio da frustração. Mas quem entende os códigos do espírito sabe. Nada é apenas força de expressão. Cada vez que alguém solta um droga diante de um problema, está lançando uma espécie de convite espiritual para que o peso dos vícios, das prisões emocionais e da escassez se aproxime. Não é coincidência que essa palavra esteja tão ligada à dependência, destruição e colapso pessoal. Imagine uma porta invisível. Toda vez que você diz droga, essa porta se entreabre. E nem sempre você percebe quem ou o que entra por ela. Já notou como crianças que crescem ouvindo droga isso, droga aquilo, acabam reproduzindo essa mesma frustração? E o pior, muitas vezes enfrentam anos depois batalhas internas contra vícios de verdade, compulsões, autossabotagem e até pobreza emocional crônica. As palavras moldam futuros. Tem alternativa? Claro que tem. A sabedoria está em treinar a boca antes do impulso. Quando algo dá errado, respira fundo e tenta outra reação. Vamos lá, paciência, vou resolver isso. São frases que não negam o problema, mas mantêm a porta da bênção aberta. Pode parecer simples demais, mas é exatamente aí que mora o segredo. O Espírito de Deus age no ambiente onde a fé é maior que a frustração e onde as palavras não sabotam os milagres. A pessoa que vive declarando droga acaba se acostumando com a ideia de que tudo é um problema, e isso vira um padrão. Pequenas dificuldades se tornam monstros e qualquer obstáculo vira um abismo. Mas quando o vocabulário muda, o cérebro reprograma e o coração começa a respirar alívio. É como sair de uma prisão verbal e entrar num lugar de clareza. Milagre? Não. É só o efeito natural de não abrir a porta errada com a chave errada. Agora me diz, se a palavra droga já traz tanta coisa pesada embutida, por que continuar usando? Talvez porque ainda não percebeu o peso que carrega quando diz essas palavras por impulso ou na hora da raiva. Vamos agora para a terceira palavra, que é: que inferno. Você atrai aquilo que declara. Não invoque o que Jesus já venceu. Que inferno. E lá se vai mais uma sentença sendo lançada como se fosse só desabafo. Mas o que muitos não entendem é que cada palavra tem um endereço espiritual. Quando alguém diz isso, está, sem perceber, dando legalidade para que o caos, a opressão e a confusão espiritual entrem pela porta da alma. É como acender uma vela para aquilo que já deveria ter sido apagado há muito tempo. Jesus venceu o inferno. Mas tem gente que insiste em chamá-lo de volta. Essa expressão parece pequena, mas é poderosa demais para ser dita à toa. Quantas vezes, num momento de raiva, você já soltou esse termo e viu a situação piorar logo em seguida? Não é superstição, é princípio. Palavras constroem atmosferas. Quando alguém diz, isso aqui tá um inferno, o ambiente responde.
A paz se retira, o Espírito de Deus se entristece e a bênção, que estava prestes a se manifestar, recua. Tudo por causa de uma frase mal lançada. Substituir essa expressão é uma questão de inteligência espiritual. Em vez de declarar o que está ruim, declare o que você quer ver. Troque que inferno por Deus está no controle ou isso vai mudar. Parece bobo? Então experimente durante uma semana e observe como a atmosfera da sua casa começa a mudar. Até o tom das conversas muda, os conflitos diminuem e o espírito da escassez vai perdendo força. Isso é espiritualidade prática. E tem mais. A criança que ouve o pai dizer, isso aqui tá um inferno, cresce achando que o caos é normal, que viver sob pressão é padrão, que nada dá certo mesmo. Isso gera uma geração marcada por medo, ansiedade e falta de perspectiva. O inferno que se fala hoje se transforma no futuro emocional dos que te ouvem. Já imaginou quanta maldição a gente poderia evitar só trocando uma frase? E se você achava que essa era a pior expressão do seu vocabulário, espera até perceber o veneno espiritual escondido na próxima palavra. E a quarta palavra é odeio. Essa libera maldição e alimenta amargura. Onde o ódio reina, o espírito se cala. Tem gente que usa a palavra odeio como quem bebe água, várias vezes ao dia, sem pensar. Odeio segundas-feiras, odeio minha vida, odeio aquele fulano. E não percebe que, a cada vez que declara ódio, está assinando uma sentença espiritual. O ódio é como uma âncora que te prende ao que há de pior, mágoa, pobreza de alma e bloqueios. E o pior, onde o ódio habita, o Espírito de Deus se retira em silêncio, porque ele não coexiste com trevas. Dizer odeio com frequência é como molhar a raiz da alma com veneno. Pode até parecer exagero, mas observe como pessoas que vivem odiando sempre têm relacionamentos quebrados, saúde fragilizada e vivem em ciclos de escassez emocional. O ódio paralisa. Ele suga a fé, fecha os ouvidos para a direção de Deus e atrai maldição. É como declarar guerra ao próprio espírito e esperar viver em paz. Quer um exemplo prático? Comece hoje trocando cada odeio por algo curador. Em vez de odeio esse trabalho, diga esse trabalho é desafiador, mas estou aprendendo. Em vez de odeio fulano, diga fulano me provoca, mas estou trabalhando em mim. Parece autoajuda? Não. É estratégia espiritual. Porque o milagre começa onde a palavra lança pontes, e não onde ela cava abismos. A boca é o megafone da alma, e quem repete ódio acaba manifestando uma realidade cheia de guerra. Já viu gente que odeia tudo, mas nunca vence nada? É porque vive tão intoxicada de palavras pesadas que o ambiente ao redor se recusa a florescer. A bênção até tenta chegar, mas encontra a porta trancada por declarações carregadas de maldição. Lembre-se, você nunca verá realização onde o ódio planta raízes. E se o odeio já contamina tanto, imagina o estrago que uma frase aparentemente inocente como "tô quebrado" pode provocar na vida de alguém. E essa é a quinta palavra, tô quebrado. Isso profetiza ruína. A vida se molda pela fé ou pelo medo. Quando alguém diz tô quebrado, pode até estar se referindo ao bolso vazio, mas espiritualmente está decretando falência total. É mais do que desabafo, é profecia contrária. A vida, você sabe, escuta o que a gente diz. E se você vive dizendo que está quebrado, é isso mesmo que a realidade começa a te entregar. A pobreza, quando alimentada pela boca, encontra terreno fértil para se instalar no espírito e depois se espalha para todas as áreas. O pior é que esse tipo de expressão costuma vir carregada de verdade emocional. A pessoa diz rindo, mas sente chorando. E é aí que mora o perigo. Fé e medo operam no mesmo princípio, mas com destinos opostos. Dizer tô quebrado é usar a fé às avessas, é declarar escassez em vez de provisão.
Você acha que é só uma piada, mas o mundo espiritual não trabalha com sarcasmo. Ele responde ao que foi liberado com sinceridade. Quer um caminho mais saudável? Troque o "tô quebrado" por "tô em reconstrução". Estou passando por ajustes. Ou até estou aguardando meu milagre financeiro. É diferente, né? Porque em vez de fechar o ciclo com ruína, você abre espaço para bênçãos entrarem. A fala muda e com ela muda também a atmosfera. Deus honra quem declara com fé aquilo que ainda não vê, mas crê. Há pessoas que, mesmo com pouco dinheiro, vivem com dignidade, esperança e propósito. Por quê? Porque não aceitam que a escassez defina sua identidade. Elas sabem que a boca profetiza e preferem lançar palavras que moldem o futuro com abundância. Elas entendem que a realidade não é o fim da história, é apenas a parte visível. E é por isso que não se chamam de quebradas, mas de em movimento. Agora, se declarar quebrado já provoca atraso espiritual, imagina o estrago de algo ainda mais pesado como "tô ferrado". Sim, essa é a sexta palavra, "tô ferrado". Concordar com o fracasso é rejeitar o favor. Suas palavras geram realidade. "Tô ferrado". Frase curta, mas com o peso de uma sentença. Quando alguém diz isso, está basicamente assinando um acordo com o fracasso. É como se dissesse: eu desisti de lutar e aceitei que não tem saída. Mas a verdade é que sempre há saída, só que ela não se revela para quem usa a boca como instrumento de autoderrota. As palavras têm poder criador, e quando você declara ruína, o mundo ao seu redor responde com mais portas fechadas. Concordar com o fracasso é mais do que pessimismo, é rejeitar o favor de Deus. Porque onde a fé deveria estar construindo pontes, a boca está cavando buracos. E não adianta espiritualizar tudo e orar pedindo milagre, se na mesma hora você diz que está ferrado. O céu se move por fé, não por vitimismo. Quem vive dizendo que está ferrado está, na prática, recusando as bênçãos que já estavam a caminho. Dá para mudar isso? Com certeza. Comece trocando o "tô ferrado" por frases como "vou sair dessa". É difícil, mas tem solução. Deus está comigo nisso. Parece pouca coisa, mas o Espírito capta. A fé se alimenta de palavras. E assim como um corpo bem alimentado reage melhor, um espírito bem nutrido se levanta com mais força. Se você diz que vai vencer, sua alma já começa a andar nessa direção, mesmo sem ver ainda a saída. Quem anda com fé já entendeu que as palavras que saem da boca são como sementes no mundo espiritual. E não tem como plantar ruína e colher milagre. Pessoas que vivem dizendo que estão ferradas, geralmente estão também cercadas de escassez, peso e repetição de ciclos. Não porque Deus se afastou, mas porque a própria palavra criou um muro onde deveria haver uma ponte. E se tô ferrado, já carrega tamanho bloqueio, pensa comigo. O que será que acontece quando alguém diz: minha vida é um caos? E essa última, mas talvez a mais importante, que é: minha vida é um caos. Essa fala entrega o controle ao inimigo. Deus é ordem, não confusão. Minha vida é um caos. Frase comum, quase automática. Mas espiritualmente, essa declaração entrega algo muito mais sério: o comando da própria existência nas mãos da confusão. Quando alguém diz isso, está dizendo nas entrelinhas que perdeu o controle, que a ordem foi embora, que a bagunça venceu. E o problema é que quando o caos é assumido como identidade, a bênção se afasta. Deus não age onde reina o desgoverno. Você já reparou como quem vive dizendo isso começa a atrair mais bagunça ainda? O carro quebra, o dinheiro some, os relacionamentos desandam e tudo parece sair do eixo. Coincidência? Não. É resultado de uma atmosfera verbal mal construída. Quando a boca afirma que está tudo desorganizado, o espírito começa a se moldar por esse padrão. E o que era só uma fase difícil vira estilo de vida.
O Espírito de Deus opera na ordem, não na desordem. Quer transformar o ambiente? Comece pela declaração. Em vez de minha vida é um caos, tente dizer estou ajustando as coisas. Minha vida está em reestruturação. Deus está colocando tudo no lugar. Isso muda o foco. A situação ainda pode estar difícil, sim, mas você está profetizando alinhamento, não aceitando confusão. É um gesto de fé. E fé, como você já entendeu, muda tudo. É interessante notar que grandes líderes, pessoas de fé, nunca verbalizam o caos. Mesmo no meio da tempestade dizem vai passar, Deus está no controle, há um propósito nisso. Não é teatro, é sabedoria espiritual. Porque quanto mais se verbaliza bagunça, mais difícil é enxergar o milagre que já está sendo costurado nos bastidores. E o que poderia ser um momento de crescimento vira um ciclo de aflição contínua. E se até aqui você percebeu o quanto palavras constroem ou destroem, então já está pronto para entender por que essas 7 expressões precisam ser banidas da sua casa agora mesmo. Agora me diz, depois de tudo isso, qual dessas palavras ainda tem morada na sua boca? Qual delas você tem alimentado sem perceber? E talvez esteja pagando o preço em áreas da sua vida que nem relaciona com isso. É forte, eu sei, mas necessário. Você não foi criado para viver sob maldição, e sim debaixo de bênção. Mas para isso, precisa começar limpando o vocabulário. As palavras têm espírito, e o que você fala hoje define o que você vive amanhã. Talvez seja hora de fazer uma faxina verbal, de parar por alguns minutos e refletir. O que eu ando declarando sobre minha vida, minha casa, meus filhos? Será que não estou usando minha própria língua para levantar muralhas onde deveria haver pontes? E se você percebeu que sim, ótimo! Isso já é o primeiro passo para a transformação. Agora, para selar essa jornada, quero te pedir algo especial. Se você realmente esteve comigo até aqui, com o coração aberto, escreva nos comentários: a minha boca profere bênção. Essa frase não é apenas uma confirmação de que você ouviu até o final. É uma confissão de entrega. É uma forma de dizer para si mesmo, para o mundo espiritual e para Deus, que você está disposto a deixar para trás o que for necessário para fazer a vontade do Senhor. Eu vou ler cada um desses comentários e vou saber quem são aqueles que, além de ouvirem, decidiram agir. Agora eu te faço um apelo sincero. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. E não apenas por mim ou por números, mas porque cada inscrição aqui é como uma pedra lançada no rio da eternidade. Gera ondas que alcançam vidas muito além do que podemos imaginar. Imagine se num vilarejo perdido uma vela estivesse acesa em meio à escuridão. Agora imagine que em vez de protegê-la e fortalecê-la, as pessoas a ignorassem. O vento viria e a luz se apagaria. Assim são projetos como este canal. Precisam do seu cuidado, do seu apoio, da sua participação ativa. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é lenha na fogueira espiritual que mantém essa luz acesa. Não pense que é pequeno. Não pense que é insignificante. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte daqueles que mantêm esta tocha levantada para outros viajantes cansados encontrarem o caminho. Mas se ainda não é, reflita. Por que deixar para depois aquilo que pode abençoar vidas agora? E mais, compartilhe este vídeo. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Talvez um simples compartilhamento possa ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Por fim, antes de encerrar, te peço, permaneça mais alguns minutos em silêncio. Deixe a música que acompanha este vídeo penetrar em seu coração. Não feche a janela ainda. Não quebre esta conexão tão preciosa. Use esse momento para agradecer. Agradeça pelo livramento que Deus está preparando,
pela nova direção que está para ser revelada, pelas portas que Ele abrirá e também pelas que em amor Ele fechará. Louve em silêncio, derrame seu coração, sinta a presença suave do Espírito pairando sobre você. Não tenha pressa, a pressa corta o fio do sagrado. Permaneça, respire e permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, envolva completamente o seu ser. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com mão firme e coração amoroso pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam. Em nome de Jesus, amém.